Maria não entende e permite que entre. Edu questiona se podem procurar um lugar mais calmo, mas ela prefere ficar ali e questiona se precisa de sua ajuda. Ele diz que agora percebe o quanto é trabalhoso ser empresário. Ela relembra que só quer vê-lo na frente do juiz e diz que trabalhou o dia inteiro. Ela pede desculpas e diz que ficou sabendo que ele perdeu tudo. Ela afirma que ele veio conferir como ela está sendo pobre e pede que saia, pois tem de acordar cedo. Ele diz estar precisando de um conselho dela sobre Gouveia estar o passando para trás. Ela desdenha. Armênia diz que é tudo culpa de Ingrid e não a quer mais perto de seus filhos. Gino explica que é tudo culpa de Geraldo e parte para cima novamente. Gerson exige que parem. Armênia deixa claro que não quer mais brigas. Geraldo o provoca novamente. A mãe começa a se lamentar e xinga Ingrid. A jovem diz que poderia resolver tudo, mas ela se mete em tudo. Armênia afirma ser a mãe deles, mas Ingrid continua se justificando. Armênia continua reclamando. Ingrid começa a se irritar. Gerson pede que ela se acalme. Armênia relembra que não a quer em sua casa e a expulsa. Geraldo diz que ela deveria dar cintadas em Gino. Gino se irrita. Gerson pede que ele se acalme. Geraldo abre o jogo sobre a turca. Ingrid exige explicações. Isabel tem certeza de que é uma chave de cofre de banco e mostra os detalhes, além de exibir a gravação. Laurinha chuta que seja o Banco Nacional de Goiás. Isabel sugere que seja o Banco do Nordeste. Laurinha diz que essa história está maluca. Isabel insiste que é chave de cofre de banco. Laurinha diz que irão conferir no banco em que ele tinha conta. Isabel diz que pode haver alguns dólares. Laurinha diz que pode ser, pois seu marido andava bastante esquecido. Adriana questiona se está incomodando e conta que Maneco está querendo vê-la. Isabel e a sobrinha descem. A madame fica e questiona se há algum dinheiro escondido no cofre e agradece ao marido. Jonas diz que é difícil alguém saber que essa chave é de um banco suíço. Caio diz ser difícil, mas não impossível. Jonas diz que Adriana deve ter deixado cair em um ralo aleatório. Caio questiona se ela deu a chave para Renato, mas Jonas afirma que ela jamais faria algo desse modo. O Gago associa a briga de Adriana à ida de Renato à Suíça. O mordomo pede que não pense nisso, mas alega que faz sentido. Renato fala ao telefone com Nelson, para conseguir um hotel em Genebra. Mariana questiona se houve algum problema, e Renato conta que estão tendo problemas com o hotel, pois estão todos lotados. Ela questiona o que farão, e Renato diz que vão ficar em uma cidade próxima a Genebra. Mariana diz ser uma bobagem isso de melhor hotel, mas o marido garante que ficarão no melhor. Ela afirma que essa viagem está precipitada, mas ele insiste que não pode mais esperar para ficar sozinho com ela nos Alpes. Eles se beijam. Maria diz que não quer se meter nos negócios dele, mas ele afirma estar desconfiado de seu sócio e diz que só ela pode ajudá-lo. A sucateira diz que não tem por que ajudá-lo, relembrando tudo o que ele lhe fez. Edu pede desculpas, mas ela pede que se retire. Ele diz que pode confiar nela e pede que olhe os papéis para confirmar que Gouveia está lhe passando a perna. Maria diz que isso não tem o menor sentido, mas Edu diz que o sócio está lhe escondendo algo e pede que ela guie nisso. Maria diz que não verificará nada, pois não tem cabimento, e não quer saber dele, pois o projeto é somente dele. Ela pede novamente que se retire. Ele diz querer apenas uma opinião, pois quer pagar tudo aquilo que ela lhe investiu. Ela começa a falar de negócios, afirmando que ele escolheu Gouveia e agora terá de arcar com as consequências, dizendo que tudo isso é de uma cara de pau imensa. Edu diz que estava sendo ingênuo ao pensar que ela iria lhe estender a mão. Maria diz não lembrar quando falou de Gouveia e pede novamente que se retire. Ele se despede e se retira. Maria diz que ele terá de arcar com as consequências e que não fará contas estando cansada. Edu caminha pensativo. Ele relembra da noitada na sala de reuniões. Ele volta a caminhar cabisbaixo. Parado, relembra da vez no carro, no estacionamento. Também lembra dos beijos na sala da presidência. Ele diz que ela não sente mais nada por ele e o tirou para sempre de sua vida. Ingrid diz que não esperava isso da parte dele.
Armênia diz não estar entendendo e pede que Gerson não se meta. Gino conta que está namorando Ingrid. Ingrid confirma. Armênia diz que não quer. Geraldo caçoa da situação. Gino explica que ama Ingrid, mas a mãe proíbe a relação por estar morrendo de desgosto. Geraldo diz que seu irmão está enganando todos e consola a mãe. Armênia volta a se lamentar por causa da turca e da francesa. Ela volta a expulsar Ingrid. A jovem diz que irá, pois não quer mais olhar para a cara de Armênia e Gino. A mãe ameaça morrer caso ele vá atrás de Ingrid e exige que parem as brigas. Ingrid conta que foi enganada por Gino para Laíde. A amiga fica surpresa, mas acha graça da situação, pois não é tudo bastante científico. Ingrid questiona como pôde se enganar tanto e diz que agora está se sentindo bastante mal. Alaide sugere que ela não gostava verdadeiramente dele. Ingrid confessa que sente algo inexplicável por Geraldo. Alaide diz que ela deveria deixar a ciência de lado e ir pelo coração. Ingrid diz querer ir pelo intelecto e começa a chorar. Alaide a consola. Neiva questiona o que ele queria falar. Ele diz ser bastante difícil. Ela questiona se ele está com algum problema, e ele afirma que está sem jeito para falar. Neiva questiona se ele precisa de dinheiro. Saldanha diz que não é o caso e conta que está numa situação bastante difícil. Edu os cumprimenta e questiona se está atrapalhando. Saldanha o convida para sentar. Neiva permite. Edu conta que foi falar com Maria, pois continuam casados. Adriana diz que queria voltar à Suíça e elogia o país, também diz querer ser uma bailarina de luxo. Ela diz que adoraria dançar em Tóquio e mostra alguns passos. Laurinha diz que Maneco deve estar interessado em outra conversa. Maneco sugere que ela volte a estudar. Elas desconversam. Maneco diz apoiá-la na decisão. Laurinha questiona quando poderão receber a família dele. Isabel sugere um jantar. Maneco diz que adora a ideia e aproveitará a ocasião para oficializar o noivado com a amada. Edu conta o porquê de ter ido lá, e Neiva fica irritadíssima, afirmando que ele deve se afastar para sempre de sua filha. Também o chama de cínico. Saldanha explica que ele foi pedir ajuda, mas Neiva relembra que ele nunca ajudou sua filha e pede que se retire da mesa. Também afirma que Maria o adorava, mas só recebeu maldades em troca. Saldanha pede que ela se acalme. Neiva diz que o esperará lá fora, pois tem a dignidade de sair dali. Edu diz que há dias difíceis. Saldanha diz que a amada não está errada e sugere que ele faça o que ela pediu. Edu diz que assim fará. Neiva chega irritadíssima em casa e chama Edu de hipócrita. Saldanha diz que ele veio com boas intenções. Maria questiona o que houve. Saldanha explica que encontraram Edu no restaurante. Neiva diz morrer de medo que ela volte a se interessar por ele. Maria confirma que ele veio para avaliar os negócios, mas deixou claro que ele não lhe importa mais e se despede. A mãe deseja que ela tenha uma boa noite de sono, e Saldanha deseja o mesmo. Saldanha diz que ela pode acreditar na filha, pois é bastante determinada. Neiva questiona o que ele iria lhe contar no restaurante. Ele desconversa, dizendo que ela está bastante nervosa e que outra hora conversarão. Ele se retira. Alguém o segue com um Fusca. Saldanha caminha pela calçada. Ele pega o ônibus. O Fusca continua a segui-lo. Ele fala em pensamento que deve criar coragem para contar a verdade. Laurinha e Isabel os elogiam. Maneco diz que seus pais ficarão felizes com o jantar. Adriana diz que está bastante feliz com o noivado e pede que ele lhe conte tudo. Ele diz que amanhã ligará e pede que ela não vá ao carro, pois está frio. Ela fica feliz por ele se preocupar com ela, e ele se retira. Adriana reclama com Jonas. Ele a leva. Maneco sai da casa e entra no carro. Nicinha o apalpa, e eles começam a se beijar. Ele passa para o banco de trás, chamando-a de mais gostosa do mundo. Eles passam a noite juntos. Ela o elogia, e ele afirma que ela é irresistível. Ele a pede em casamento, mas ela diz que nasceu para ser a outra. Ela diz não estar com ciúmes. Ele diz querer casar com ela, mas ela afirma querer viver no pecado. Ele volta a beijá-la. Ela aumenta o volume do som.
Jonas diz que ela não sairá enquanto não explicar tudo. Adriana diz que jamais entregaria a chave para Renato. Ele afirma que quem achar a chave pode pôr a mão em todo o dinheiro. Ela o chama de atrevido e deixa claro que perdeu a chave. Laurinha questiona que gritaria é essa e o que ela está fazendo no quarto do mordomo. Adriana diz estar dando uma bronca nele e afirma que a casa está indo de mal a pior. Laurinha pede que vão embora, pois ir ao quarto dos serviçais é de péssimo gosto. Jonas questiona onde está a chave. Renato conta que hoje à noite embarcará para Genebra e pede que não o traiam nem deem passo em falso. Ângela questiona se ele não tem medo de que voltem para se vingar, pois tem bastante medo. Renato diz que ele não é louco de voltar ao local do crime. Renato deixa 2 meses pagos adiantado, e ela agradece. Ele deixa instruções sobre o que deve dizer caso alguém os procure. Jonas fica sabendo que eles embarcam hoje e precisa da informação do hotel. Lena questiona como foi o jantar. Neiva elogia a comida, mesmo sendo em um restaurante modesto. Também conta que Edu chegou e atrapalhou tudo. Lena o chama de cara de pau. Neiva conta que Saldanha não conseguiu lhe contar o que queria e sugere que ele está com dificuldades financeiras. Lena diz que ele deve estar mesmo passando por um mau bocado. Moreira pede que não o xingue. Alaide diz que ele as ajudará. Adriana conta que Jonas a trancou em seu quarto e que jamais daria a chave para Renato. Caio conta que Renato irá para a Suíça hoje à noite e a chama de tonta. Ele explica tudo novamente. Adriana questiona se está sendo enganada. Guida diz não saber de Renato, pois não é mais secretária dele. Os acionistas exigem uma explicação, mas ela se retira dizendo que não sabe nada dele. Guida conta para Armênia que Renato não está e se retira. Ela sugere que eles tenham uma conversa de negócios. Guida é ameaçada por Franklin, e os dois entram no carro. O bancário conta que essa chave não é deles, alegando que pertence a um banco da Suíça. Laurinha explica a situação financeira, mas não sabe o que tem. Isabel questiona se ele poderia descobrir de onde é. Ele analisa e mostra que pertence ao Banco Nacional de Genebra, na Suíça. Laurinha fica feliz da vida. O bancário confirma tudo e mostra o telefone e o endereço do banco. Laurinha diz que agora conseguiram matar a charada. Isabel relembra que Betinho estava trabalhando com esse banco, e elas justificam que estavam abaladas pela morte dele. Laurinha questiona se é preciso alguma documentação para provarem que a chave é dela, mas o bancário afirma que não, pois é tudo bastante sigiloso. Isabel diz que Betinho deveria tê-la prevenido sobre isso. Laurinha dá graças pela chave e por não haver burocracias. Isabel diz não ver a hora de voltar à Europa. Elas se despedem e comemoram no carro. Laurinha questiona como essa chave foi parar em sua casa e como Adriana poderia ter essa chave. Ela diz que deve ter sido uma surpresa de seu marido, mas Isabel relembra que eles não tinham dinheiro nenhum. Caio diz que ela é bastante desconfiada, mas ela afirma que só acredita no que vê. Ela volta a defender Renato. Caio conta que Jonas acha que é apenas armação de Renato. Adriana chama Jonas de metido e volta a defender Renato. Jonas conta em qual hotel Renato e Mariana se hospedarão e questiona o que ela está fazendo ali. Franklin conta que Renato é um traidor, diz que se vingará do maldito e pede que o ponha no do Carmo sem ser visto. Guida diz que ele sumiu. Ele pede que contenha o que está acontecendo. Armênia diz querer as ações, mas ele diz ser impossível. Ela pede que dê as ações, mas o outro afirma que não querem entregá-las. Ela afirma que porá o prédio no chão e não quer mais falar com Renato, pois ele é bastante mentiroso. Ela repete que quer as ações, senão, porá o prédio no chão. Ele questiona por que ela quer as ações, pois não é do ramo. Armênia afirma entender, pois foi negociante a vida inteira. O outro afirma que não dá mais para tolerar isso e que abrirão um processo, mas ela afirma que porá o prédio no chão. Eles questionam onde está Renato. Armênia exige respeito. Eles continuam debochando. Ela começa a se lamentar e deixa claro que não passam de um bando de bobos. Ela afirma que o dinheiro está escapando das mãos deles e mostra como sempre batalhou. Ela afirma que sabe como fazer a empresa faturar cada vez mais.
Mariana diz que pensou que viajariam à noite, mas ele diz que é mais tranquilo viajar de dia. Ela afirma estar com a impressão de que está esquecendo algo, mas que não está arrependida de viajar. Ela diz que queria se preparar melhor, e partem. O avião decola. Neiva questiona o porquê desse favor, pois vive do lado de Armênia. Lena pede que a deixem falar. Moreira diz ter boas intenções, afirma ser uma pessoa boa e que tem de se unir. Ela relembra como ele ficou do lado de Armênia. Alaide pede que esqueça isso. Lena pede que agilize. Ele sugere que quer ajudá-las e que querem se unir para que Armênia não proíba. Lena pede que não diga uma coisa dessas. Alaide pede que aceite ajuda, mas Neiva diz estar desconfiada. Moreira diz que, se o Labodeguita for bem, a Quitanda também irá, e se prontifica a falar com Armênia. Neiva questiona quando ele falará, e ele diz que não passa de hoje, mas, se conseguir, quer comer de graça todos os dias. Alaide aceita. Ele reclama da comida de Nicinha. Eunice diz que não é mulher de cozinhar, mas sim de motel e boate, de farras, pois nasceu para festas. Ele pede que se casem, pois terão bastantes empregados e assim ela não precisará fazer nada. Ela diz que só quer prazer, não obrigações. Ele morde a orelha dela e afirma que terão bastante prazer, mas ela diz que não quer ser esposa, e sim a amante. Ela continua insistindo. Ele diz que poderão ser diferentes, mas ela afirma que não quer estar o tempo todo com ele, pois é bastante dor de cabeça, e diz querer impressioná-lo sempre para que não atraia. Ele diz que será bastante infeliz com Adriana. Ela diz que Adriana o encherá com o assunto de ser bailarina. Ele afirma que já começou, mas ela defende que Adriana será uma ótima esposa. Adriana volta para a aula. Uma das bailarinas reclama por ela ocupar muito espaço. Outra também reclama. Adriana chama isso de implicância e volta a reclamar. Ela alega que tudo será diferente a partir de agora, mostrando que seu esposo é maneco. Ela se despede ao ver que seu amado chegou. Ela dá graças por ele ter chegado e questiona que perfume horroroso é esse. Ela pergunta se a empregada deixou cair todo o cheiro do perfume. Ele sente e diz que nem tinha reparado. Eles partem. Maria diz que deixou o caminhão estacionado perto do depósito. Neiva diz que fica com pena dela. Maria diz que o serviço é bastante pesado e pede que esqueça Edu. Maria conta tudo o que Caio lhe falou sobre o dinheiro. Neiva fica feliz da vida. Maria conta que seu pai tinha depositado tudo no nome de Salomé. Neiva xinga o cachorro. Laurinha diz que tem de ir para a Suíça. Isabel diz que irá junto, pois é perigoso ir sozinha e para não gastar tudo. A cunhada também diz que tem traquejo com negócios internacionais. Laurinha se convence. Laurinha diz que deve ter sido Maneco quem deixou a chave cair. Ela sugere que perguntem a Jonas, mas Isabel diz que não podem confiar nele de jeito nenhum. Elas confirmam tudo com Odete. Elas comemoram. Laurinha diz que o cofre deve estar recheadíssimo. Isabel questiona como conseguirão o dinheiro para a viagem. Laurinha diz que deve haver um meio. Armênia diz que a empresa lucra menos por seguir leis, que não pode pagar muito aos empregados e que devem fazer de tudo para deixar os colaboradores felizes, mas sem liberdade para que não venham greves. Ela explica que devem comprar matéria choramingando para, assim, conseguirem mais lucros. Ele afirma que a mão de obra deve ser do mesmo jeito. Todos ouvem atentamente. Ela afirma que devem haver muitas desculpas para, assim, lucrarem cada vez mais. Ela também diz que material de segunda mão é ótimo para lucrarem muito. Eles confirmam que ela sabe fazer negócios como ninguém. Ela pede novamente as ações, garantindo que fará o melhor possível. Todos a aplaudem de pé. Armênia conta como tudo aconteceu para seus filhos, alegando que foi aplaudida de pé. Também conta que ganhou as ações que eram de Maria do Carmo, afirmando que ganharão bastante dinheiro. Geraldo questiona onde estão as ações, mas Armênia conta que já assinou tudo direitinho. Ela confirma que está tudo certo e que agora não pode mais pôr o prédio no chão. Também não precisa mais de Samira para provar a verdade, proibindo de chegar perto da turca. Ela comemora por estar tudo certo. Eles comemoram por ela ser a rainha da sucata, enquanto eles são os príncipes da sucata.
Neiva fica surpresa com os 300 milhões de dólares. Maria afirma que é dinheiro que não acaba mais e conta que dividirão igualmente entre os 3 irmãos. Maria diz que, se puserem a mão no dinheiro, não ficarão pobres nunca mais. Ela diz que dormirá para entrar na sala do juiz de cabeça erguida, confirmando que amanhã ficará livre de Edu. Guga estranha ele ainda estar ali. Edu diz que está terminando umas coisas e se despede, desconversando. Guga questiona por que ele o está agredindo. Edu diz estar sendo difícil, pois amanhã assinará o divórcio com Maria do Carmo e que deveria estar alegre, mas não está. O colega diz que é difícil e o entende, alegando que seu casamento com Rose foi bem dificultoso. Também diz que todos se casam para dar certo e serem felizes, pois ninguém está preparado para o fim. Edu confirma que não é fácil e conta que está bastante mexido com essa situação. Guga pede que saiam para relaxar. Edu diz que ele está certo e aceita a sugestão. Laurinha cumprimenta Nelson e apresenta Isabel. Ela o elogia, e ele retribui o elogio. A madame conta que precisam ir até Genebra e que estão precisando de 2 passagens de primeira classe, mas estão com a aplicação bloqueada e detestam prestação, porém não poderão fugir dela. Nelson diz que basta uma entrada. Laurinha diz que estava pensando na hospedagem, mas que irão por pouco tempo. Nelson afirma que não há vagas e diz que verão o que será possível fazer. Laurinha diz ter certeza de que poderão contar com ele e questiona se há possibilidade de pagar tudo na volta. Nelson diz que não negará esse pedido a ela e que verá o que será possível fazer. Jonas se questiona o que as 2 farão na Suíça. Isabel se serve de bebida. Jonas a surpreende, a agarra, começa a seduzi-la e a elogiá-la, relembrando suas noites calientes. Ela tenta resistir, mas fracassa. Ele pede que não o recuse e a leva até seu quarto. Isabel diz que tudo é um sonho. Guga diz que ele deveria admitir que gosta de Maria do Carmo. Edu diz que não gosta e que apenas está se sentindo mal por tê-la passado para trás, e relembra as palavras de Paula, chamando-o de monstro. Também diz que está chateado com a desconfiança por parte de Gouveia, relembra que foi Maria que lhe deu o toque e afirma que tudo acabará amanhã. Guga diz que é melhor acabarem a bebedeira para que esteja bem apresentável amanhã diante do juiz. Edu diz que está ótimo e que não dará trabalho a ninguém. Ângela desliga as luzes, e Franklin questiona por Renato. Ângela diz que não quer encrenca, e Franklin jura que acabará com Renato. Ângela diz que ele deve estar chegando à Suíça. Franklin fica surpreso. Renato fala ao telefone, dando a localização de seu hotel. Mariana elogia o francês dele e afirma que será uma lua de mel maravilhosa. Ele afirma que está sendo perfeita. Caio questiona se ela ficará nesse estado a noite inteira. Adriana reclama do jeito como está sendo tratada. Ele desdenha da situação. Ela começa a chorar e conta que Maneco está passando-a para trás, pois está cada vez mais distante. Caio sugere que ele esteja com outro homem, mas Adriana fica encucada, afirmando ser uma falta de sorte. Ele começa a se insinuar para ela, mas ela afirma não querer mais nada com ele, nunca mais, e se retira. Adriana diz que deveria ter falado para Maneco esperá-la e diz detestar ficar na rua a essa hora da noite. Ela vê o carro de Maneco e afirma que ele é finíssimo. Ela questiona o que está acontecendo e o pega no flagra com Nicinha. Isabel está feliz da vida depois do ato e o elogia. Ele rasga elogios para ela e pede que diga o que farão na Suíça. Ela fica surpresa e questiona como ele soube. Ele diz saber de tudo. Isabel volta a beijá-lo. Guga o chama para irem para casa, mas ele afirma que não quer sair dali para voltar para sua casa. Guga diz que o levará, mas Edu diz não adiantar, pois Maria não está lá esperando por ele. Ele diz querer enlouquecer com ela, mas que infelizmente não soube aproveitar o casamento com ela. Ele afirma que foi bastante idiota. Guga diz que ele está bebendo demais. Edu diz precisar dela muito, pois é uma mulher fantástica. Ele diz gostar muito e amar Maria do Carmo. Ele diz que queria muito senti-la novamente. Ele confessa que gosta dela, pois não é nada sem ela. Edu continua confessando o quanto gosta e precisa de Maria. Ele afirma que sente ódio por ser eficiente, mas mesmo assim a adora e não esconderá mais de ninguém seus sentimentos. Guga pede que agilize, por estar tarde. Ele afirma que, se não gostasse de Maria, teria traído,
mas não fez, ou seja, a ama verdadeiramente. Guga pede que pare com o vexame. Edu pede que o deixe respirar e se chama de idiota. Guga pede a conta. Edu repete que ama Maria. Maria está pensativa em sua cama. Ela observa tudo ao seu redor. Ela continua refletindo. Jonas pede que Isabel fale o que farão na Suíça. Isabel estranha a insistência, mas ele deixa claro que é fascinado por ela e por segredos, acendendo o cigarro para ela. Isabel diz não ter segredo nenhum, apenas São Paulo, que está monótona. Jonas diz não ser cretino, e ela afirma que jamais pensaria isso a respeito dele, e questiona o porquê de tanto interesse. Ela volta a beijá-lo, relembrando de algumas recordações. Jonas continua insistindo. Isabel diz que ele deve perguntar a Laurinha e se retira. Maneco pede que o escute, mas Adriana o xinga. Eunice diz que ele não teve culpa nenhuma e conta como tudo aconteceu. Ela continua explicando que foi a causadora de tudo, e Adriana deixa claro que ele é seu noivo e estão para casar, pedindo para parar de cinismo. A bailarina deixa claro que não ficará assim, mas Nicinha continua debochando e se retira. Adriana chama a purgante de louca. Maneco concorda, dizendo que Eunice o agarrou, e ela o consola. Armênia diz que entendeu tudo sobre a autorização para o restaurante em sua casa. Moreira continua falando bem do La Bodeguita e explica a situação financeira, pedindo que não faça escândalos. Ela começa o cinismo. Moreira conta que elas estão com medo, e Armênia pede que a chame para falar amanhã. Moreira pede que seja compreensiva, e Armênia diz não ser doida. Edu toma um banho e diz que amanhã estará tudo terminado, pois estarão separados para sempre. Também questiona como pode ter sido tão idiota em perder uma mulher como ela. Sensacional. Jonas conta que Isabel e Laurinha também estão indo para a Suíça. Caio estranha tudo e fica sabendo que terá de ir novamente, mas afirma estar bastante compromissado. Jonas diz que não podem confiar em Adriana e teme que Renato o veja caso vá. Caio teme que o pior aconteça com sua irmã, e o mordomo afirma que a ama verdadeiramente. O Gago diz que não pode ir e afirma que a sucateira poderia ir. O mordomo fica receoso. Laurinha assina a papelada. Isabel comenta do sucesso do carro de Edu. Nelson dá tudo o que elas precisarão para viajar e se retira. Laurinha comemora por terem a viagem e não desembolsarem nenhum tostão. Isabel pede que Deus a ouça em relação a ficarem milionárias. Mariana acorda e questiona por Renato. Ela começa a chamá-lo. Ele entra no quarto, questionando o que aconteceu.